Ok, tudo bem. Isso é uma das coisas assim que é difícil para as pessoas entenderem, porque nós vivemos um momento da vida, né, onde que a gente quer resultado imediato. Então tudo é o aqui e agora. E nem sempre isso é desse jeito, porque qualquer coisa tem um processo que acontece para depois as coisas poder se ajeitar, se encaixar e tornar-se mais eficiente. Então a constelação familiar, quando você constela um tema, principalmente ligado à família. Quando é uma coisa que está no tempo já para acontecer, por exemplo, você vai fazer um negócio, está esperando que esse negócio tem que sair, vai abrir amanhã ou depois, não sei o que, mas está tudo andando. Então você pode observar e ver o resultado ali. Então às vezes não demora tanto tempo. Mas quando é ligado com a família, tem tempo daquelas coisas se ajeitarem. E é que nem vocês ouviram, tem autores que variam, uns dizem que a gente deve esperar 90 dias, outros dizem que vai acontecer, o resultado passa 1 ano, 2 anos, não importa, o resultado daquilo, aquelas mudanças que se propôs, não totalmente, mas parcialmente elas vão acontecer. E depois que alguém faz uma constelação, jamais a pessoa será o mesmo. É sério. Quem constelou nunca mais será o mesmo. Isso é natural que aconteça, porque um conhecimento que ele tinha foi ampliado. E aquela ampliação da consciência dele, do conhecimento, não tem como você voltar para trás. Então a gente sofre uma mudança. Então nós temos que entender que o tempo espiritual não é o mesmo tempo material. E a constelação não tem o propósito assim, de mostrar o que a pessoa já sabe, aquilo que está na cara. Olá! Mas ela tem o propósito de mostrar o que não é revelado, aquilo que está escondido e que nós não enxergamos. Daí ela trabalha mais nesse sentido para aparecer essas coisas. Então quando a pessoa vem para constelar, ela não vai ver aquilo que está acontecendo. Daí ela fala assim, mas lá está acontecendo diferente. Mas não é isso que quer mostrar, porque aquilo que está acontecendo lá ela está vendo. E é para ver algo que ela não está vendo. Então daí muitas vezes não bate. E a pessoa fica aqui preocupada. Não, mas não é isso que eu vejo lá. Não é essa situação que eu estou vendo. É porque, é isso que eu falo, não está aqui para mostrar o que a gente vê lá que está nas claras. É para ver o que está encoberto. É para ver os secretos na família. Que nem uma constelação que a gente fez aí, que um secreto era que o funcionário, o participante da família não era da família, mas a força que ela influenciava atuava na família e ninguém conseguia. Como é que a pessoa vai saber, os outros membros da família, que aquela pessoa que não faz parte da família está interferindo num processo qualquer? Então são coisas assim que só a constelação pode mostrar, né? Não adianta a gente querer olhar com os olhos da prática do momento. Então isso aí é bom a gente saber para poder trabalhar melhor. E os secretos. E os secretos são abortos, separações, exclusões de filho,
entre parentes. Esses secretos, namoros, adultérios, esses secretos atrapalham o relacionamento de casais, das famílias na sequência. Então, separações, brigas conjugais, eles são sempre fruto desse secreto. Quando há esse tipo de acontecimento dentro da constelação da pessoa, do grupo familiar dela, está ligado a esse secreto. E daí tem o outro tipo de secreto que também afeta a vida das pessoas que no relacionamento deles, que é relativo à herança, relativo a dinheiro e dentro daquilo que você falou, da confiança. Então, quando há essas disputas, essas coisas encobertas, as pessoas esse grupo social, essa constelação, há muita desconfiança entre eles e há muita deslealdade. Então, essas deslealdades já faz parte do sistema. Então, há alguém que está sendo passado para trás, que é enganado, coisa desse tipo, é porque dentro do seu sistema familiar tem esse secreto relativo a dinheiro, relativo à confiança, relativo a se aproveitar dos outros e os outros se aproveitar da gente. Então sempre é duas mãos, né? Então esses são os secretos que afetam a nossa constelação. Então seria uma das coisas que nós temos que olhar para saber que quando tem alguma disfunção no sistema, está ligado a esse secreto. Tem outra parte daquele médico, agora não peguei o nome dele. Acho que depois dela. Cocina? É, que ele fala sobre as doenças. Ah, sim. Acho bem interessante. Isso é interessante. Nós condenamos as doenças, mas primeiramente as doenças não existem. As doenças, elas são uma manifestação, elas são uma linguagem que está querendo falar de um conflito existente. Então, devido a isso que aparecem as doenças. Porque não adianta eu tratar a doença, não adianta o médico tratar a doença. Porque se a doença está derivada no estado emocional, do conflito que a pessoa vive, vai voltar. Então vai lá, ou aquele órgão é tirado, daí um outro órgão assume a função e adoece de novo. Então, como ele fala, a gente tem que tratar o doente e não a doença. A gente trata o doente. Qual é a função daquela doença na vida da pessoa? Qual é o propósito? O que ela está dizendo? Para que ela está ali? Se ela está ali se manifestando, ela está ali num pedido de socorro para que a gente possa resolver. Ele fala que se mata se cura lá na pessoa. Exato. A pessoa precisa da doença para sobreviver. Então tem muitas pessoas que precisam da doença. A doença é útil, ela tem um papel, eu falei, tem um papel, uma função. Então você vai lá e tira a doença, como é que ela vai ficar sem aquela doença? Porque a vida dela toda estava em torno e relacionada com a doença. Uma pessoa que tem uma doença e toda a vida dela, toda a família, o ambiente, tudo está emaranhado, rodeado com aquela enfermidade. Aí tira a enfermidade, ela vai ficar nu. Aí fica sem identidade, né? Eu me relacionei comigo, né? Ah, sim. Eu não vi Uma outra coisa que ele falou ali, que é bom a gente saber, que
graças às doenças que nós não enlouquecemos. Exato. Então, a primeira função da doença é nos manter a saúde mental. Mas e como é que fica a complexidade dessa epidemia, desse coronavírus aí? Você já viu a constelação do coronavírus? Não? Não vou nem entrar nesse assunto. Não. Eu não vou entrar nesse assunto aí porque É complexo. é complicado você tocar nesse assunto. Então a doença, ela tem essa função. Então nós não devemos olhar para ela com pavor. Tem que olhar para ela assim, o que ela quer me dizer? O que ela está fazendo aqui na minha vida? Qual é a utilidade que ela tem? Daí quando a gente olha com esse olhar, a gente primeiro não se culpa e não fica desesperado. E ninguém morre por causa da doença, porque a doença não mata. Nós é que pensamos que ela mata. O que mata é a perda de energia, de vitalidade devido ao conflito que a pessoa passa. Daí ela vai acabar morrendo. O corpo perde a vitalidade. Porque a gente falar assim que quem é doente, tem alguma doença aquilo ali, é porque ele tem saúde mental. Não está louco. Porque os loucos que estão lá internados nos hospícios, ele não adoece fisicamente, porque toda a doença dele passou para a cabeça. A nossa doença ainda está no nosso corpo, não está na nossa cabeça. Então a gente pode dar um jeito, né? Isso tudo, explicando assim tecnicamente para vocês, é assim. A pessoa saudável, a mente afeta o corpo e o corpo afeta a mente. Há uma inter-relação entre as duas. Então você, através da mente, você pode melhorar o teu corpo. Através do teu corpo, você pode melhorar a tua mente. Sabe? Há uma ligação entre as duas. E a gente tem que buscar um equilíbrio. E a pessoa que, não gosto de usar essa palavra, mas vou usar, enlouqueceu, ela separou. Então existe o corpo e a mente, são duas coisas separadas, uma não afeta a outra. O corpo dela já não afeta a mente dela. E a mente dela já não afeta mais o corpo. Então são duas instâncias separadas, por isso que ele não enferma mais, porque essa enfermidade vai ficar na mente dele. E como que vai ser essa enfermidade na mente dele? Vai ser as várias doenças mentais que ele vai ter. Ele pode ficar com uma, ele pode passar para outra, ele começa com uma psicose de mania de perseguição, né? E depois ele pode passar por uma outra outra psicose que é de ficar perseguindo as pessoas, fazendo outro tipo de coisa. Então, mas a doença dele só fica na cabeça. E quando ele tem um conflito, só um conflito de ideias e de pensamentos só na cabeça. E não afeta o corpo. E aonde que a gente tem que ter medo de uma pessoa assim, que tenha problema mental? Ele não deve ter medo de ninguém. Mas quando essa pessoa às vezes tem essas crises... Quando você vê que a pessoa está doente... Está com crise de agredir? Não, ele só vai agredir se ele for atacado ou ameaçado. Ele não vai fazer... E se ele tomar um medicamento, ele não vai chegar a esse ponto. O doente mental, o único problema dele é ele se prejudicar a si mesmo. Então, já que você falou nisso... Ou não aceitar se prejudicar. Não aceitar, aí você tem que usar outros recursos para colocar na comida. Esses pacientes não existe no meio da esquizofrenia, né? Existe um problema espiritual. Porque você está lá dentro da... Sim, mas é o que eu acabei de falar para vocês. Não existe a doença. A única doença que existe é na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso espírito. O esquizofrênico não tem motivo, esse é importante. Pois é, por isso que eu falei, porque ele separou a mente dele do corpo. Então ele não tem.
Então, todos os conflitos que ele devia expressar através do corpo, uma dor, um órgão não funcionando, ele expressa através dos pensamentos, através dos delírios dele, da loucura dele. Na verdade, nem é uma esquizofrenia, né? Não, é uma esquizofrenia. Não adianta que não tem diferença entre uma doença espiritual e uma doença física. Mas um paciente com 17 anos de idade, que nem a ele se aguenta, está em casa, diz que vê coisas, consegue desmontar um guarda-roupa, deitar dentro, falar que aquela pessoa que morreu há pouco tempo está mandando ele fazer aquilo. Exato. Ele consegue levantar um freezer de geladeira com a mão. Exato. A gente vê, a gente fica assim. Exato. Tudo poder da mente. A gente Tudo poder da mente dele. Então, a gente Vocês sabe. querem saber como? Se você que não tem problema mental, você não sei, mas uma outra pessoa, que vê um carro vindo de lá que pesa 1 tonelada e tem o teu filho está sendo esmagado, e você pode chegar antes, você levanta o carro. E é o poder da mente, sabe? Porque a mente tem um lado que nós chamamos assim de fisiológico e tem um outro lado que nós podemos chamar de espiritual. Porque nós, como seres, somos em 3 dimensões. Nós temos a dimensão matéria, a dimensão alma e a dimensão espiritual. Sabe? Então, ele tem essas 3 instâncias. E elas estão, como se diz, elas não estão grudadas, mas elas estão como se uma passasse corrente elétrica para a outra, sabe? Elas estão assim. A gente não chega a fazer isso aqui, mas elas estão como se conectada através de uma corrente elétrica, de uma vibração eletromagnética.